A graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Boa noite, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico da Igreja Evangélica Congregacional aqui em Linhares. A minha alegria é poder compartilhar com você uma porção das Sagradas Escrituras. Por isso, pega aí a sua Bíblia, chame aí as pessoas que estão na sua casa, que estão junto com você, para que nós possamos passar alguns momentos meditando na Palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração nesta noite. Mas antes mesmo de darmos início ao nosso estudo bíblico, nós queremos informar a igreja sobre o retorno aos cultos presenciais. Nós estamos aqui falando oficialmente que a partir de agora nós estaremos cultuando aqui todos os domingos a partir das 19 horas de forma presencial, exceto aqueles irmãos que estão no grupo de risco, aqueles irmãos que ainda se encontram assim bem desconfortáveis por conta da pandemia e ainda estão resistentes a estar conosco. Mas se você deseja e se você está ansioso para estar junto conosco aqui no templo, eu quero convocar você e a toda a igreja, não somente aqui em nossa sede, aqui no bairro Araçá, mas também na nossa congregação ali no bairro de Interlagos. Então, a partir do domingo que vem, os nossos cultos serão presenciais, sempre tomando os devidos cuidados em relação ao álcool em gel, em relação à máscara, em relação ao distanciamento, tudo isso é exigido pelo protocolo que está estabelecido pela Secretaria de Saúde. E nosso desejo é poder estar junto com você. A nossa intenção e a intenção da direção da igreja também é estar proporcionando, estarmos juntos também durante a semana. Estamos conversando com a direção da escola dominical, vamos conversar com as lideranças departamentais da igreja, para que também nós possamos durante a semana ter um trabalho aqui de forma presencial e podermos estar assim oferecendo não somente à igreja e não somente aos amigos, mas também à cidade uma oportunidade de estarmos na presença do Senhor, compartilhando a palavra, orando ao Senhor e dando prosseguimento às atividades comuns da igreja. Por isso eu quero repetir, a partir de agora, todos os cultos dominicais a partir das 19 horas, tanto aqui na nossa sede quanto em nossa congregação, os nossos cultos vão ser presenciais. Mas se você está em casa, se você quiser ficar em casa, se você está no grupo de risco, você pode acompanhar esses cultos junto conosco através das nossas lives. Sempre importante avisar porque a escola dominical ela está completamente ativa durante essa pandemia. Existe um trabalho que vai ao ar todo domingo a partir das 10 horas. O trabalho chama-se Conectando com Jesus. É um trabalho voltado para as nossas crianças. Por isso eu faço um apelo aqui, você pai, você mãe, que tem o seu filho pequenininho e que você deseja que ele receba uma mensagem bíblica, espiritual, uma mensagem de acordo com a faixa etária dele, você pode acompanhar todos os domingos a partir das 10 horas da manhã em nosso canal no YouTube, de Crente para o Mundo, ou também na nossa página no Facebook, Igreja Evangélica Congregacional em Linhares. Papai e mamãe, não deixe de incentivar os seus filhos para poder estar acompanhando esse trabalho, conectando com Jesus, imperdível, todos os domingos a partir das 10 horas da manhã. E também existe um trabalho direcionado pela escola dominical pela plataforma, pelo aplicativo Google Meet, que também está sendo trabalhado a lições da escola dominical para a classe de pré-adolescente, tá bom?
o nosso desejo é que dentro em breve nós possamos também ativar de forma presencial a escola dominical. Por hora, nós estamos apenas abrindo aos domingos por conta do coronavírus, né? A partir das 19 horas, mas dentro em breve outros trabalhos estarão também voltando ao normal e nós, como igreja, possamos dar prosseguimento à nossa missão de pregar o Evangelho e também a nossa vida de comunhão prática aqui na igreja local. Amém? Eu quero mandar um abraço a todos os irmãos da igreja, membros congregados e amigos. Eu peço oração para que Deus possa estar abençoando esse retorno da igreja aos cultos presenciais, para que você possa orar, para que nós possamos estar a cada vez mais aquecendo a nossa comunhão e a cada dia submetendo à vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar para que nós possamos dar início ao estudo nesta noite. Nesta noite, o nosso estudo é sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Por isso, pegue a sua Bíblia para você acompanhar aqui os textos e chame aí uma pessoa da sua casa para estarmos juntos nesta noite de estudo bíblico. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças e queremos colocar as nossas vidas em tuas mãos. Esse estudo, esta noite, em tuas mãos, esta igreja, para que em tudo o nome de teu Filho amado Jesus seja glorificado. Abençoe, Senhor, esse nosso retorno aos cultos presenciais. Abençoe para que, ó Pai, a tua igreja possa estar aqui, ó Deus, nesse espaço, para poder estar glorificando o teu nome, exaltando o seu nome, trabalhando para a edificação do corpo de Cristo e para a expansão da mensagem do Evangelho a toda criatura. Por isso, Senhor, abençoe esta igreja, a congregação ali no bairro Interlagos, seja conosco, ó Deus, e nos abençoe agora nesse estudo bíblico, Senhor, sobre as 7 igrejas ali no livro do Apocalipse, Pai. Senhor, fala conosco, dá-nos, ó Pai amado, direção, ilumina nossas mentes, para que possamos, ó Pai, diante desse estudo, Pai, saber qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Fique conosco, dá-nos a tua bênção, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, como eu falei, o tema do nosso estudo nesta noite é as 7 igrejas do Apocalipse. Para tanto, eu pediria para que você possa abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 4 até o verso 20. Vou repetir. Livro do Apocalipse, capítulo 1, do versículo 4 até o versículo 20. E a palavra de Deus diz assim: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação,
no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi, por detrás de mim, grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temais, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém, meus irmãos? Então, esse é o texto da nossa meditação no livro do Apocalipse. O livro de Apocalipse, muitas vezes, ele é bem resistente para alguns leitores da Bíblia. Até mesmo podemos encontrar dentro de nossas igrejas muitos irmãos que evitam ler o livro de Apocalipse. Primeiro, por ser um livro onde encontra-se muito simbolismo, muitas figuras e emergem das suas páginas uma pesada numerologia, né? Outras pessoas acham o livro de Apocalipse um livro de catástrofes, um livro de mortes, um livro aonde aponta para um fim de todas as coisas. Outras pessoas mais comuns e até mesmo com um alto teor de misticismo não gostam do livro de Apocalipse por saber que é um livro cheio de enigmas. Mas, amados irmãos, o livro de Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação, tirar o véu, revelar. O livro de Apocalipse é a revelação de Deus à sua igreja, através de Jesus Cristo. Por isso, é um livro para mim, é um livro para você, é um livro para a igreja, é um livro para os dias atuais. E apesar de termos muitos e muitos temas para as nossas vidas nos dias atuais, eu queria me ater para esse estudo, eu queria falar sobre as 7 igrejas da Ásia, que são as 7 igrejas do Apocalipse. Você já ouviu falar das 7 igrejas do Apocalipse? Ou as 7 cartas de Jesus às 7 igrejas do Apocalipse? Algumas pessoas acham que essas 7 igrejas, alguns pensadores, é uma corrente teológica muito aceita hoje em dia por muitos pastores, que essas 7 igrejas são 7 períodos das igrejas em todos os tempos. Porém,
a nossa intenção não é entrar por esse caminho de correntes teológicas, de visão teológica. Nós queremos trazer assim algo bem prático para as nossas vidas e entendendo que cada carta a cada igreja, seja das 7 igrejas, é uma mensagem apropriada para as igrejas hoje, nos momentos que nós estamos passando. Amém? Então, nosso desejo nesta noite é fazer uma introdução de algumas coisas aqui que nós lemos nesse texto, e a partir dos estudos, nossa intenção é também trabalhar cada mensagem de Jesus a cada igreja dessas 7 igrejas aqui no livro do Apocalipse. Amém? Então, vamos lá. Primeira pergunta, quando nós estudamos um livro, principalmente o livro do Apocalipse, quem escreveu o livro do Apocalipse? Vejam bem, o livro do Apocalipse foi escrito por alguém chamado João. As maiores evidências apontam para o apóstolo João, que também escreveu o 4º evangelho e mais 3 cartas. Vejam bem, quem se revela, quem escreveu aqui é um homem chamado João. Vamos ver? Abra sua Bíblia aí no capítulo 1, versículo 1, que diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Viu bem, amados? Foi essa revelação de Deus através de Jesus Cristo para as igrejas, foi mandado através do servo João. Outro texto está no versículo 9, capítulo 1, verso 9. Que diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Veja que uma pessoa chamada João, ele fala, eu, João, e ele, mais do que isso, ele fala que é irmão vosso e companheiro na tribulação. João também estava passando por tribulação, por momentos difíceis, assim também como aquelas igrejas que daqui a pouco nós vamos ver mais. Também no capítulo 22, abra lá comigo, capítulo 22 de Apocalipse, capítulo 22, verso 8, que diz assim: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante aos pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então vejam bem, quem escreveu este livro do Apocalipse foi um homem chamado João. Vocês viram aqui que está bem nítido o nome deste homem. Porém, as maiores evidências teológicas, a corrente mais segura dentro da teologia, dá ao apóstolo João, apontam para ele como quem escreveu o livro de Apocalipse. E se formos considerar o apóstolo João, nós também vamos ver o apóstolo João escrevendo o Evangelho de João e também 3 cartas, e eu fiz aqui um esboçozinho, só para os irmãos entenderem. Prestem bem atenção. No Evangelho, João deseja apresentar Jesus como Filho de Deus. Vamos ver? Vamos lá para o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 20, verso 30
e verso 31, que diz assim: Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Veja bem, o autor está dizendo que Jesus fez várias outras coisas que ele não relatou nesse livro. Mas olha só, estes que foram escritos, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Veja que João aqui fala que ele escreveu esse livro para que nós possamos crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Segundo, nas cartas, cartas gerais de João, segunda de João e terceira de João, João encoraja seus leitores a terem esperança no Filho de Deus. Olha que interessante, no Evangelho ele escreve para que possamos crer em Jesus como Filho de Deus. Nas cartas, João, ele escreve para que nós possamos ter esperança no Filho de Deus. Vamos ler? 1 de João. 1 de João. Capítulo 5. 1 de João, capítulo 5, versículo 13. Assim diz a palavra do Senhor: Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Qual é a esperança para aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus? Vida eterna. Essa é a nossa esperança. A nossa comunhão com Deus lá nos céus. A nossa esperança, a esperança da igreja, não está aqui nesta terra. João escreve para os seus leitores para que eles possam saber que eles têm a vida eterna, daqueles que creem em nome do Filho de Deus. E agora, no Apocalipse de João escreve o que Jesus deseja de sua igreja. Vejam bem, no Evangelho, João escreve e apresenta Jesus como Filho de Deus. Segundo, nas cartas, João escreve para que seus leitores tenham esperança no Filho de Deus. Agora, no Apocalipse, João escreve o que Jesus deseja de sua igreja. Vamos ver alguns textos. Apocalipse, capítulo 1, verso 4. Diz assim: João, olha bem, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Olha só. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Verso 17. Quando vi, olha só, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temais, eu sou o primeiro e o último. Verso 18. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus deseja se revelar para a sua igreja e para que a sua igreja possa ver nele aquele que é a paz, aquele que é um Deus de graça, aquele que nos ama, aquele que vem porque ele é todo poderoso, aquele que esteve morto, mas vive. Veja que para João esta é uma mensagem de esperança. João, ele estava completamente
é a tribulação, e agora Jesus revela para ele essas palavras, e João, segundo a tradição, é o responsável por escrever o Evangelho de João, as cartas, as 3 cartas de João, e também João é aquele que escreve o Apocalipse de João para as igrejas, no caso, as 7 igrejas da Ásia Menor. Segundo, qual o pano de fundo do livro do Apocalipse? Veja bem, o livro do Apocalipse foi escrito em uma época em que os cristãos enfrentavam falsos ensinamentos, uma grande apatia e severa perseguição. Bem, se entendemos, e é o que cremos, que foi o apóstolo João que escreveu o livro do Apocalipse, na época que ele escreveu o Apocalipse, todos os outros apóstolos já tinham morrido. Também já tinha acontecido a invasão do Império Romano no ano 70 em Jerusalém, pelo qual dizimou, destruiu todo o templo e toda a cidade. Havia muita perseguição da igreja. Um historiador judeu chamado Flávio Joséfo, ele conta que faltou madeira para fazer cruz a fim de crucificar cristãos naquela época. Havia uma rua muito famosa em Roma chamada Via Ápia, que, segundo também Flávio Joséfo, durante a noite ela ficava iluminada por corpos de cristãos pegando fogo. Esse era o ambiente pelo qual João escreveu esta carta. E João, por conta da palavra e do testemunho dado por Jesus, ele foi levado para uma ilha chamada Ilha de Patmos. E durante esse período de perseguição, de morte, a igreja ela se encontrava apática, ela se encontrava a cada dia mais em perseguição, fria. Vamos ver algumas coisas? Por exemplo, no capítulo 2, versículo 4, a Bíblia fala assim: tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Vejam bem que naquele período que João escreve a revelação, o livro do Apocalipse, a igreja, muitos daqueles cristãos, por conta da perseguição, das mortes, da tribulação, muitos daqueles irmãos perderam o seu primeiro amor. Outro texto, versículo 10, capítulo 2, versículo 10, diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Outra coisa que acontecia nesse período em que João escreveu foi perseguição, prisão e morte, ao ponto que Jesus está dizendo para a igreja: ser fiel até a morte. Vejam bem, amados, outro versículo, capítulo 2 ainda, do versículo 14 até versículo 15, diz assim: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Resumindo, mais tarde a gente vai falar dessa igreja em particular. A vida de santificação da igreja estava
em ruínas. A igreja estava aceitando a prostituição, a igreja estava aceitando o suborno, a igreja estava perdendo a sua identidade no período em que João escreveu o livro do Apocalipse. Outro texto também, capítulo 3, verso 16, vai dizer assim: assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Outra característica das igrejas, dos cristãos, na época que João escreveu o livro do Apocalipse, era mornidão. Os cristãos não eram nem crente, nem quente e nem frio. Vejam bem, irmãos, que se você começa a entender que a mensagem do Apocalipse, ela foi lá no passado, mas também ela traz uma mensagem para nós hoje. Hoje também nós percebemos também essas características em vários momentos da igreja nos últimos dias. Outro texto também que caracteriza a igreja na época que João escreveu o livro do Apocalipse está no capítulo 6, no versículo 9. Capítulo 6, verso 9. Diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Vejam bem, irmãos, foi um período de morte, foi um período de prisão, foi um período também da igreja ficar morna, foi um período da igreja flertar com o pecado, foi um período em que as pessoas estavam tirando a sua identidade como crente para se sujeitar às condições da pressão, da perseguição por conta do imperador naquela época. Foi por conta dessa perseguição que João foi exilado na ilha de Patmos. Foi lá nesta ilha o último dos apóstolos que eles se encontrava sozinho, sem a sua família. Ele estava numa ilha como escravo e ali Deus se revela a João. Duas coisas importantes: o imperador romano Domiciano, que arrogou para si o título de Senhor e Deus, baniu João para a ilha de Patmos, uma colônia penal da costa da Ásia Menor. Então, João, ele não quis se curvar ao culto ao imperador. Esse imperador romano Domiciano, ele se intitula Deus e Senhor. E por conta disso, por conta que João não se submeteu a esta ordem daquele homem, daquele imperador, daquele tirano, João foi exilado nesta ilha, uma colônia penal da Ásia Menor. Outra coisa, num tempo em que a igreja estava sendo perseguida e torturada, João recebe a revelação de que o controle do destino de todas as coisas não está, ou melhor, está nos céus e não na terra. Vamos ver? Capítulo 4, abra sua Bíblia. Eu quero ler esse texto. Por que é importante nós fazermos essa introdução? Porque nós não iremos entender quando nós iremos estudar cada uma das cartas às igrejas. Veja que durante essa perseguição, durante esta ditadura do imperador romano que se intitula Deus, foi nesse contexto, quando João é exilado lá para aquela colônia penal na ilha de Patmos, foi quando João recebe a revelação para escrever o Apocalipse, e nessa revelação ele tem a nítida revelação que o controle do destino de todas as coisas e até da vida dele não está no imperador romano, não está nas coisas que ele estava passando, que a igreja estava passando naquela época, mas estava no controle de Deus no céu. Capítulo 4 de Apocalipse. Por favor, acompanhe comigo essa leitura. Diz assim:
Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciões, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrados-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, e no trono adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Vejam bem, João olhou para o céu, na visão que ele estava tendo, e ele viu um trono. Trono é uma imagem de autoridade, de poder, de governo. João está diante do governo, do alto poder nos céus e na terra. Vejam bem, irmãos, olha que interessante. João estava sofrendo perseguição pelo um governo tirano, humano e terreno, mas ao receber revelação do Apocalipse, João vê no céu um trono, e trono fala de governo. Veja, amados irmãos, o destino de todas as coisas não está nas autoridades, não está no poder da mídia, não está na fala da medicina, não está nos conceitos políticos das autoridades constituídas. O destino de todas as coisas na época de João e também na nossa hoje está nos céus, nas mãos daquele que fez todas as coisas, Jesus Cristo, o Senhor nosso, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Esta é, na verdade, o que João estava vendo. João estava exilado, João estava sozinho, João estava sofrendo pelo um tirano, porém Deus tira João da visão daqui da terra e transporta João para uma visão no céu, aonde está sentado o Deus Todo-Poderoso. E eu quero aqui, antes de mais nada, falar para você que tem vivido esses dias difíceis, de tantas dúvidas, de tantas incertezas, para que você também possa tirar os seus olhos destas coisas e colocar no céu, colocar em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Aleluia. Vamos lá? Terceiro, e os destinatários do livro do Apocalipse? Primeiro, o livro do Apocalipse
ele foi destinado às 7 igrejas da Ásia Menor. Vamos ver? Capítulo 1, versículo 4. Nós já lemos, quero ler de novo. Olha só, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Vejam bem que os endereçados desta carta, que João está recebendo a revelação de Jesus, é endereçada às 7 igrejas que se encontravam na Ásia Menor, hoje, aonde fica a região da atual Turquia. Olha só, uma palavra aqui muito interessante é a palavra 7, porque fala as 7 igrejas, né? Veja bem, o número 7 aparece 54 vezes em todo o livro do Apocalipse. Algumas delas estão aqui: 7 candeeiros, 7 estrelas, 7 selos, 7 trombetas, e lá vão. É muito 7, né? O número 7 é muito importante nos escritos bíblicos e significa plenitude, completo, total, perfeição. Vejam bem, como eu falei lá no início, a numerologia no livro de Apocalipse, ela é muito forte. E o número 7, como vocês veem, tem uma importância muito grande nesse livro. Aparece 54 vezes. Para os judeus, o número 7, ele é muito importante para o significado espiritual. E para nós, nos dá também um direcionamento, porque o número 7, presta bem atenção, significa plenitude, significa completo, significa total. Então, meus irmãos, algo Deus está revelando para João que nós vamos entender daqui a pouquinho. Então, para quem foi escrito o livro de Apocalipse? A princípio, as 7 igrejas que haviam na Ásia. Versículo 11. Versículo 11 diz assim, ó. Vamos começar a ler do versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. João dizendo, presta atenção agora. O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, que são elas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, esse livro foi endereçado a princípio a estas 7 igrejas que existiram na Ásia Menor na época de João. Segundo, para quem foi escrito o livro do Apocalipse? Também a todas as igrejas. Bem, pastor, você acabou de dizer que o livro de Apocalipse foi escrito a 7 igrejas que existiam na região da Ásia Menor, hoje a Turquia. Mas veja bem, quando Jesus envia a carta às 7 igrejas, significa que ele envia sua mensagem para todas as igrejas. E uma coisa muito fácil que está aqui no texto, que solta aos nossos olhos, que indicam que não somente Jesus queria endereçar essas cartas somente às 7 igrejas, mas também a uma totalidade de igrejas, ou melhor, a todas as igrejas, está em alguns versículos. Por exemplo, capítulo 2, verso 11, que diz assim, ou melhor, capítulo 2, versículo 7. Botei errado aqui, mas o primeiro texto é capítulo 2, versículo 7. Diz assim, ó: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, o quê? Às igrejas. Se Jesus está endereçando esta carta à igreja de Éfeso, por que ele está dizendo às igrejas? Outro texto,
Verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vejam bem que aqui ele está escrevendo especificamente à igreja de Esmirna. Porém, ele fala, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz, o quê? Às igrejas, no plural. Mais um texto, versículo 17, carta à igreja de Pérgamo. Mas no final, olha o que Jesus diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, em todas as 7 cartas, a cada igreja, no final, Jesus vai falar, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, meus irmãos, se nós entendermos que o número 7 é um número que significa plenitude, estas cartas não somente eram endereçadas às igrejas locais, mas também à igreja universal. Nós aprendemos isso no estudo bíblico da semana passada. O nosso irmão Leonardo falou aqui com muita propriedade sobre os 2 tipos de igreja. Existe a igreja local, como esta aqui, uma igreja que tem endereço, uma igreja que tem CNPJ, uma igreja que tem um rótulo denominacional. Mas também existe uma outra igreja, a igreja universal, uma igreja, são aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que estão em todas as igrejas. Como é que é isso na prática? A igreja de Jesus, a verdadeira igreja de Jesus, está aqui na igreja evangélica congregacional, está aqui. A verdadeira igreja de Jesus está lá na igreja batista, está lá na igreja presbiteriana, está lá na igreja Assembleia de Deus. A verdadeira igreja de Jesus, ela faz parte do corpo místico de Jesus. Quando Jesus escreve as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, a intenção do ser 7 é para que aquelas cartas pudessem circular em todas as igrejas daquela época e todas as igrejas de todos os tempos. Observe bem, devemos sempre lembrar que havia bem mais de 7 igrejas na Ásia Menor no período vivido por João. É bem verdade. Havia a igreja de Corinto, havia a igreja dos Gálatas, havia a igreja dos Colossenses, a igreja lá em Tessalônica. Então, meus amados irmãos, quando Jesus ele fala as 7 igrejas, João entendeu bem isso, porque para um bom judeu, 7 significa completo, plenitude. Então, essas 7 cartas eram para serem lidas e eram para serem observadas em todas as igrejas daquela época, em todas as igrejas daquela época até hoje. É uma mensagem para mim e também uma mensagem para você. Amém? E como Jesus, em último lugar, hoje vamos ficar somente nessa introdução, né? Em último lugar, como Jesus se apresenta para as 7 igrejas, ou melhor, como Jesus se apresenta para mim e para você aqui nesse texto que acabamos de ler no livro do Apocalipse. Em primeiro lugar, Jesus se apresenta como aquele que abençoa a sua igreja. Vamos ver? Versículo 4, diz assim: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Presta atenção agora. Graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir. Olha que mensagem, irmãos. A mensagem de Jesus para aquelas igrejas, para todas as igrejas e para a nossa igreja aqui local, é uma mensagem de graça e uma mensagem de paz. Meus irmãos, era tudo que aquelas igrejas que estavam passando por aqueles momentos precisavam.
precisavam de um favor imerecido, precisavam de uma intervenção do alto, precisavam de um governo que pudesse sustentar, que pudesse erguer acima do governo tirano local. Mas eles mesmos não mereciam, por isso que é graça, é favor imerecido. Amados, como hoje nós precisamos de uma mensagem de graça para as nossas vidas. Nós estamos passando talvez não uma tribulação de morte, de perseguição religiosa, mas também nós hoje passamos por um momento difícil, momento de pandemia, momento de distanciamento social, muitos crentes fracos na fé, muitos crentes abandonaram a sua fé, muitos crentes estão resistentes até de voltar à igreja nos cultos presenciais. Ora, meus irmãos, nós precisamos entender que a mensagem que nós precisamos de ouvir e a mensagem que Deus quer trazer para a igreja hoje aqui, no ano 2020, aqui na Igreja Evangélica Congregacional aqui no Araçá, é uma mensagem de graça. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele é aquele que morreu por mim e por você. Jesus nos justificou. Romanos capítulo 5 fala: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ora, meus irmãos, é uma mensagem de graça, é uma mensagem de alguém que fez algo por nós sem nós merecermos, mas também é uma mensagem de paz. O próprio Jesus disse, certa feita, ele disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Meus amados irmãos, o desejo de Jesus para a sua igreja hoje, nesse período difícil que estamos passando, não é uma mensagem de repreensão, não é uma mensagem para poder nos acusar, para dizer quem foi o culpado dessa pandemia. Muitas pessoas hoje estão indo para a internet para responsabilizar tantas e tantas coisas. Meus amados irmãos, se eu entendo que o livro de Apocalipse é uma mensagem profética para os dias atuais, como foi para aquela igreja local, assim também para todas as igrejas, a igreja invisível, a igreja universal de Cristo, em todos os tempos, em todos os lugares, Jesus tem uma mensagem para mim e para você de paz. Porque Jesus, Ele é a nossa paz. É uma mensagem em que nós podemos confiar, uma mensagem que nós podemos crer, uma mensagem de esperança que pode encher o meu e o seu coração de paz e de graça. Amém? Olha só, como Jesus se apresenta para aquelas igrejas e para nós hoje, no livro de Apocalipse, como aquele que é Senhor da igreja. Versículo 5, a parte A, que diz assim, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Era tudo que João precisava ouvir. Olha, amados, é tudo que aquelas igrejas precisavam ouvir. Jesus quem está falando aqui é aquele que é soberano, que está acima dos reis da terra. Meus amados irmãos, hoje há muitas palavras, muitas pessoas que estão influenciando muitas mentes segundo o curso desse mundo. Eu quero dizer para você que a mensagem de Jesus para mim e para você, assim como foi para aquela igreja perseguida, massacrada, uma igreja que estava fraca, uma igreja que estava morna, uma igreja que perdeu sua identidade, é uma mensagem que ele ainda é Senhor. Amado, Jesus, Ele ainda é Senhor da igreja, Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Nós aprendemos aqui também com o nosso irmão Leonardo. Jesus é o cabeça, meu amado. Ele mesmo disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Lá em Isaías vai dizer, Isaías 53, que Jesus tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Amados, essa mensagem do Apocalipse para aquela igreja, para mim e para você, é para dizer que Ele ainda é Senhor e que Ele não perdeu o controle da minha vida, da sua vida. Ele não perdeu o controle da obra que Ele tem que realizar, que Ele há de realizar através desta igreja nesses dias que nós estamos vivendo. Mas também, meus irmãos,
Jesus se apresenta para aquela igreja como aquele que ama a sua igreja. Ele não somente abençoa, ele não somente é Senhor, mas ele é aquele que ama a sua igreja. Versículo 5, a parte B, diz assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Veja bem, irmãos, Jesus é aquele que nos ama. Jesus, ele deu sua própria vida. Ele morreu para pagar o preço do meu pecado e do seu pecado. A Bíblia fala que ninguém tem maior amor do que esse. A Bíblia fala em João, o próprio João escreve no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, vai dizer assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi o próprio João que escreveu isso lá no Evangelho. E agora ele repete aqui, ele fala: Jesus nos ama, meu amado, Jesus te ama. E ele sabe muito bem da sua fraqueza, ele sabe muito bem dos seus deslizes, ele sabe muito bem que essa pandemia pode ter trazido uma certa mornidão na nossa vida espiritual. Mas ele não desiste de mim, de você. Ele nos ama com amor incondicional. Aleluia! Mas também Jesus se apresenta como aquele que fará justiça em toda a terra. Vejam bem, verso 7 e verso 8. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, Jesus vai voltar. Se hoje as pessoas não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, um dia as pessoas vão olhar para ele e vão ter que confessar ele como Senhor. Mas agora Jesus se apresenta como o justo juiz. Diz o texto que até aqueles que os transpassaram, nada ficou encoberto não. Aquelas pessoas que prenderam Jesus, aquelas pessoas que traíram Jesus, aquelas pessoas que pregaram Jesus, aquelas pessoas que fizeram aquela trama na casa do sumo sacerdote Caifás, aquele julgamento fajuto ali durante aquela noite. Essas pessoas vão olhar um dia para Jesus e vão temer. Ah, meus amados irmãos, hoje Jesus, ele fala assim para mim e para você: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas um dia, ele, com justiça, ele vai falar para muitas pessoas: apartai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço. Olha só, amados. Também, Jesus se apresenta como aquele que é soberano sobre a face da terra. 2, versículo 1, diz assim, capítulo 2, verso 1. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de novo. Olha só, de novo o número 7. O que é as 7 estrelas e o que é os 7 candeeiros? A própria Bíblia responde, né? Dos nortes da hermenêutica. A Bíblia explica a própria Bíblia. Vamos ver no capítulo 1, verso 20. Diz assim, no versículo anterior. Olha aí. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, presta atenção agora. As 7 estrelas que estão nas mãos, né, são os anjos das igrejas. A liderança, o pastor, está aqui na mão do Senhor. Deus conhece na palma das suas mãos. Deus conhece as motivações da liderança hoje. Deus conhece os rumos dos pensamentos, das intenções de toda a liderança, de todas as igrejas no mundo, irmãos. Vejam bem, e mais do que isso, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Jesus traz na sua mão direita a quem? Ele sabe quem é quem.
Ele sabe quem é fiel e quem não é fiel. E Ele sabe muito bem, meus irmãos, quem é quem na sua igreja. Amados, Jesus, Ele se apresenta como soberano sobre a face da terra. Ele tem em suas mãos a sua igreja. Nada foge ao seu controle. O destino da igreja evangélica no Brasil e no mundo, desde a época de João até hoje, e se Jesus não voltar, até quando Jesus voltar, não está nas mãos do governo, não está nas mãos das pessoas, não está nas mãos da liderança da igreja, está nas mãos de Jesus Cristo, Senhor de toda a terra. É isso que Jesus, que assim como Jesus se apresenta para aquela igreja e também se apresenta para mim, para você. Olha que maravilha, meus amados irmãos. Por isso, nós trouxemos a mensagem domingo passado, baseado no Salmo 121, nós precisamos olhar na direção certa, que é Jesus. Nós precisamos andar no caminho, na direção certa, que é caminhando para Jesus. E nós também precisamos confiar na pessoa certa, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Para que nós possamos descansar. Sabe o que precisa para mim, para você hoje? Nós começarmos a olhar mais para Jesus. Nós precisamos mais a nos basear os rumos da nossa vida diante da palavra de Deus. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. E também precisamos confiar mais em Jesus. Jesus fala: eu tenho nas minhas mãos direitas as 7 estrelas que é representado por toda a liderança de todas as igrejas evangélicas no mundo, mas também eu tenho na palma da minha mão toda a minha igreja. Ele tem um controle, amados. Por isso nós precisamos confiar, entregar nosso caminho ao Senhor, confiar no Senhor, deleitar-se no Senhor e agora descansar no Senhor. Salmo 37. E por último, como Jesus se apresenta às 7 igrejas e também como Jesus se apresenta para mim e para você hoje. Jesus se apresenta como aquele que é vitorioso sobre as forças do mal. Aleluia! Capítulo 1, verso 17 e verso 18 diz assim: quando vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Algumas pessoas falam que Satanás está no inferno, é dono do inferno, administra o inferno. Meu amado, Satanás não é dono de nada. Ele nem do inferno ele tem alguma coisa. A Bíblia fala que quem tem a chave do inferno é Jesus, o leão da tribo de Judá. Amado, nós temos que parar com essa coisa horrível. Algumas pessoas falam coisas terríveis e são verdadeiras heresias. Satanás não é dono de nada. Satanás, ele não tem poder contra o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Por isso que Jesus se apresenta aqui como aquele que esteve morto, mas vive. Nós servimos a um Deus vivo, todo-poderoso, que está conosco 24 horas. O próprio Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É esse que se apresenta às igrejas lá na Ásia Menor, aqui no livro de Apocalipse, mas é esse que se apresenta hoje para mim, para você, e fala para mim, para você, para a sua família: não temas a pandemia, não temas o governo, não temas as pessoas. Jesus fala: eu sou aquele que tenho a chave da morte. Está no controle. Jesus venceu a morte. Ele morreu na cruz do Calvário e ali levou sobre si os meus pecados e os seus pecados. Mas a Bíblia fala que ao 3º dia, aleluia, ele ressuscitou para a glória de Deus Pai. E meus amados irmãos, nós precisamos glorificar isso, porque a nossa mensagem, a nossa esperança está num Cristo ressurreto dentre os mortos.
a morte não pôde vencê-lo. Por isso que ele falou, certa vez, Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia! Esta é a mensagem para um povo que estava vivendo no vale da sombra da morte. João estava com certeza sem esperança. João estava ali na ilha de Patmos, estava naquela colônia, prisão, naquela ilha prisão, e ele estava sentenciado à morte. E João já tinha sabido da morte dos seus amigos, dos apóstolos. João também ele foi testemunha da destruição de Jerusalém no ano 70, e agora o imperador se intitula Deus e pega ele, um servo fiel, um homem de testemunho, e joga numa ilha. Sabe, meus amados irmãos, eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: Jesus não perdeu o controle de nada. E eu quero terminar. Até a bateria aqui já está acabando do computador. Eu quero dizer o seguinte, ou melhor, quero trazer aqui uma palavra de um grande homem de Deus, um teólogo chamado William Barclay, que diz assim: o caráter simbólico do número 7 no livro do Apocalipse nos autoriza a pensar que sua mensagem aplica-se a toda a igreja e que ainda tem algo para dizer a nós hoje. Amém, meus amados irmãos? Então, por hora, nós estamos terminando essa pequena introdução do livro do Apocalipse. E se Deus permitir, na semana que vem estaremos aqui para falar sobre a carta, o conteúdo da carta, para cada igreja, para as 7 igrejas. E tenho certeza que essas mensagens que foram para eles, que são para nós, vão ser mensagens que vai trazer uma palavra de esperança, de fé, de renovo, e Jesus Cristo vai ser glorificado e a sua igreja continuará triunfando até o dia do Senhor Jesus voltar nas nuvens. Que Deus abençoe, boa noite para você, um abraço para toda a igreja e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.